Amigos da De Fato, estamos iniciando mais um Sala de Visitas. E hoje estamos tendo o prazer de receber um dos mais ricos currículos político da história de Itabira. O nosso convidado foi presidente da Itaúbe, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi prefeito, foi deputado e foi prefeito outra vez. Estamos aqui, na De Fato, com Ronaldo Lage Magalhães. Prazer recebê-lo aqui, caro prefeito Ronaldo. Prazer é meu, Fernando, estar aqui com vocês, né? Nossa companhia de Fernando de algumas datas, né, Fernando? Mas, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a todos e a todas, né, que acompanham a De Fato. Estamos aqui hoje para bater esse papo, levar algumas informações, né, ao público itabirano. Obrigado pelo convite. Ronaldo, você teve, antes de entrar para a política partidária, você teve uma longa carreira na iniciativa privada e só então foi para a política. E foi para a política já de cara sendo vitorioso. O que levou você a ir para a política? Quais são as circunstâncias que transformaram você num político? Essa questão, eu nunca pensei, né, em candidatar a vereador, prefeito, deputado, que fosse. Mas eu, Fernando, trabalhei no comércio muitos anos, eu trabalhei na Pires Alvarenga bastante tempo, no Grupo Belmont também foi bastante tempo, eu fui diretor da CITA, inclusive secretário, fui membro de Lions muitos anos, e tudo isso você vai criando um relacionamento com as pessoas, né, com o meio que você vive. E o comércio também te ensina muito, você relaciona todo dia com pessoas diferentes. No governo do Lee, nós trabalhamos lá na CITA, que a candidatura do Lee saiu de dentro da CITA na época. Nós participamos muito, inclusive eu era secretário-geral da CITA. O Lee se elegeu, eu fui cuidar da vida, né? Eu trabalhava na época no Grupo Belmont e o Lee me chamou para ser diretor da Itaúbe. Aí que realmente foi o princípio, né, dessa questão de começar a participar do processo político, administrativo, da administração pública num todo. Então, Ronaldo, começou já nessa época, depois de toda essa experiência na iniciativa privada, e hoje em dia, um jovem que pretenda candidatar a algum cargo público, que conselho você daria para ele? Primeiro, qualquer cidadão, principalmente o jovem que queira, nós precisamos de jovens na política, né, Fernando? Tanto masculino como feminino é importante, mas primeiro a pessoa tem que conhecer o meio que ele vive, para ver de que forma ele pode contribuir com a sociedade, né? Eu, por exemplo, na época já não era jovem mais, mas eu já conhecia muito que o Lais ajudava muito as comunidades mais carentes. Tudo. Então o jovem tem que entrar nesse processo, conhecendo um pouco da situação da sua cidade, das carências da cidade, as carências da sociedade, né? E defender uma ou duas ou três bandeiras para realmente levar à frente dentro do processo. A eleição, toda eleição é muito difícil, né? Mas o jovem consciente, preparado, seria importante também estar ingressando no meio. Uma coisa que você gosta muito de contar é a estratégia sua para se candidatar a vereador nessa primeira vez. Primeira e única, né? Você sempre diz que tentou fugir do PDT do Lee nessa candidatura, porque lá era cheio de cacique, né? Seria muito difícil, você era um iniciante. Como que foi esse processo? Eu estava, né, ainda presidente da Itaúbe, nunca pensava em candidatar. Eu fui para ajudar o Lee, que era um grande amigo, né, e nós estávamos na CITA, foi eleito, então fui ajudar. Então ele quis que eu fosse presidente da Itaúbe. Então comecei a trabalhar, falei, vou ficar um tempo, mas depois a gente arruma outro nome, você coloca, eu vou sair e cuidar da minha vida, né? Vamos dizer assim. E fui ficando. No final, 95, foi a eleição de 2000, 96 que eu candidatei. Em 95, o Lee me pressionou bastante
teve um pouco da pressão do outro amigo, né, do Mauro Ribeiro, os dois se juntaram, você tem que candidatar, e a pressão chega, né, Fernando? E no PDT, naquela época, tinha grandes nomes, né? Você tinha Cupertino, que era um candidato forte, o Zé do Cachimbo. Eu lembro muito bem, o Marcos Domingues era secretário de Ação Social, estava candidatando. E uma mina de votos. Alvarenga, né? E eu falei, um lambari nadando no meio de tubarão aqui não vai ter jeito. Aí eu cheguei perto do Lilo, ficou até um pouco bravo comigo, assim, né, politicamente. Você vai sair do meu partido? O PDT era muito forte, né, naquela época. Falei, eu tenho que sair, com esse time aí fica difícil. Aí, naquela época, no final de 95, nós criamos aqui o PSD. Não é o PSD atual, não, que é o PSD antigo, né, que se juntou ao PDT depois, o PTB depois. PTB. Então, eu saí, formamos um partido, naquela época, um grupo aí, montamos o PSD Itabira e ganhamos a eleição na época, elegeu 2, né, eu e mais um. Mas, na verdade, eu fui mais votado daquela coligação. Eu fui, parece, o segundo mais votado em Itabira. Quem foi o primeiro? Até mais que os caciques ali do PDT. Todos, eu ganhei de todos, na verdade. E eu fiquei em segundo lugar. O mais votado naquela época foi o Hélio Quadrado, nosso amigo Hélio Quadrado de Poema. Então, eu fui eleito, assim, da primeira vez, muito bem votado, né? E isso me deu essa condição aí de exercer, né, iniciar o processo político na Câmara. E sua carreira, ela é meteórica, né? Você foi eleito vereador e logo em seguida, já no segundo ano da legislatura, virou presidente da Câmara. Interessante que naquele tempo a Câmara era muito dividida. Tinha o grupo São Luís Menezes, Isso. tinha o grupo do Uli e tinha o grupo do prefeito, o PT. Exatamente. Como que é ser presidente no meio de interesses tão divergentes? Esses grupos, né, eram bem definidos na Câmara. Eu pertencia ao grupo do Uli, mas naquela época, Fernando, mudava a presidência da Câmara, a mesa diretora, todo ano, né? Todo ano. Em 97 foi o Roberto Chaves, né, apoiado pelo Dr. Jacques, era o prefeito na época. Quando chegou no final, o nosso candidato era Guerrinha, o candidato de oposição era Guerrinha do Grupo São Luís. Mas não estava conseguindo, naquela época, no 19 vereadores, precisava pelo menos 10. E eu, já com um ano, eu aprendi bastante dentro da Câmara. Criei um relacionamento bom, estudei bem, né, a questão do regimento interno, da Constituição Federal, Constituição Estadual. Então, aquilo eu aprendi bastante. E o Guerrinha não estava chegando já no final, no momento da eleição, ele não fechava os 10. Falou, Guerrinha, passa isso para mim que eu vou ganhar. Eu já tinha conversado um pouco. Já tinha pouco mais, né? sondado o Abri um ambiente. pouco o leque. E juntamos aí, realmente, o grupo de São Luís Menezes e do Li. Naquele momento, na Câmara, isso lá em 97, né? Final de 97. Então, quando eu aglutinei, somei os dois grupos, eu consegui ganhar. A 10-9, eu ganhei a eleição já no final do primeiro ano de mandato. Aí fui presidente em 98. E como é que foi o seu mandato ali de presidente da Câmara? Foi Foi bem difícil. tumultuado? Foi tranquilo? Como é que Foi foi? difícil, porque eu era oposição ao governo, né, na época do PT. Então era difícil você coordenar tudo isso. E a Câmara, mesmo que você seja situação, oposição, não é fácil ser presidente, Fernando. Hoje, por exemplo, são 17 vereadores, são 17 cabeças diferentes, 17 cabeças buscando, né, levar seus projetos, as suas buscas para defender ali sua comunidade, seu bairro. E o presidente, ele tem que estar tentando, né, convergir todos os problemas ali num ponto razoável para poder avançar. E isso eu fiz muito bem. Nós fizemos um mandato assim, bem apoiado pelo grupo, mas tínhamos sempre aí a dificuldade no governo, né? O apoio do governo nunca que tivemos. Mas conseguimos avançar, fizemos um bom mandato aí como presidente na época.
Ronaldo, você, como eu disse no início, é provavelmente o currículo mais completo aí da história política de Itabira. Você foi prefeito em 2 mandatos, foi deputado estadual. Eu te pergunto o seguinte: o que te encanta mais, o executivo ou o legislativo? Todos, tanto legislativo quanto executivo, tem processo político, né, Fernando? É uma questão pública muito complexa. A legislação você tem que estar sempre obedecendo, estudando e aprendendo todo dia. O interessante do executivo é que você realiza, né? Você faz acontecer. Né? Você tem ali a execução do seu orçamento próprio, você faz, você cuida da saúde, você melhora o hospital, você melhora os PSF, você implanta, né? Como eu implantei muito aqui em Itabira, como implantei PSF iniciado no meu governo. A hora que você fala de SAMU, foi eu que implantei, melhorei os hospitais. Então você tem toda essa condição, você faz uma obra e tal. O legislativo você não tem. Você faz o trabalho de legislador, né? Fazer as leis, aprovar as leis, fiscalizar o executivo. Então você não tem a execução diretamente na sua mão. Então eu entendo que o executivo você tem uma condição melhor de O você fazer o prefeito trabalho. ele tem mais autonomia, do que o deputado. Tem o poder discricionário, né? Ele tem o poder total na mão. Desde que ele não atropele a Constituição, ele tem poder total. Tem poder, você tem toda a legislação, você tem um orçamento, né, que você tem que acompanhar, você tem o legislativo, né, que aprova todas as suas ações, você tem que criar um relacionamento bom também com o legislativo, que tem a sua importância muito grande dentro do contexto. Mas você faz mais, executa mais, você tem um pouco mais de poder na execução. E o legislador não tem essa... Ele precisa qualquer município, né? A Câmara, o vereador, para atender a comunidade, depende do prefeito realizar para ele. Para ele não, para aquela comunidade, né? A sua presença na eleição nas eleições majoritárias de Itabira, acho que dá para a gente fazer uma interessante pesquisa histórica. Na sua primeira eleição para prefeito, você começou como azarão. O favorito era o prefeito da ocasião, Jacques Tavares. Você aparecia atrás em todas as pesquisas, foi tirando a diferença e acabou se tornando prefeito. Foi uma eleição muito apertada. Recentemente, ao contrário. Na última eleição, você era o prefeito, era totalmente favorito. As pesquisas indicavam o seu governo muito bem avaliado e até as primeiras sondagens dava você como favorito para ganhar aquela eleição. Aí eu te pergunto, nas últimas eleições, por que você não conseguiu se reeleger? Cada eleição, Fernando, ela é diferente uma da outra, né? Cada momento é diferente, os candidatos, né, são diferentes. O que aconteceu nessa última eleição do Executivo, a Covid, a Covid me atrapalhou bastante, porque a eleição 5 de outubro passou para 15 de novembro. Uma diferença considerável. 40 dias, arredondando 40 dias. E a oposição se juntou toda, né? Todos os políticos de Itabira juntaram contra a minha eleição. Então, isso dificultou, mas deu um tempo maior para a oposição fazer uma campanha nos bairros e trabalhar mais. E, no dia da eleição, 15 de novembro, ainda estava muito forte a Covid. 15 de novembro de 2020. E foram a abstenção de 17 mil votos. 17 mil votos aqui em Itabira. 17 mil eleitores não foram à urna. E a idade, de meia idade para frente, né? As pessoas com mais idade não foram votar. E é um eleitorado, a característica da eleição, que eu tenho uma presença grande. Mais conservador. Mais conservador. Então eu perdi nesses 2 pontos, o tempo e a abstenção que houve, uma abstenção muito alta naquele dia da eleição, que foi 15 de novembro de 2020. Então são 2 fatos
Eu perdi por uma margem muito pequena. A eleição foi praticamente dividida ao meio. Então, né? você praticamente, pela avaliação que você faz, foi derrotado pela Covid. Exatamente. Dentro do contexto de acontecimentos, sim. Ronaldo, o tempo passa muito rápido. Hoje em dia, a dinâmica da vida é muito acelerada e, por incrível que pareça, nós já estamos na antessala de um novo processo eleitoral. No ano que vem, mais uma eleição municipal. Então, já tem tempo suficiente para fazer uma avaliação do atual governo. Como você avalia o atual governo de Itabira? Fernando, como você falou muito bem, falta praticamente um ano, né, para a eleição. Nós temos aí quase 3 anos de administração e não temos visto nada diferente acontecer, certo? Você fala saúde, né, tem faltado médico aí nos PSF, no pronto-socorro, falta medicamento na farmácia, esses exames, né, de laboratórios bem atrasados, as cirurgias eletivas atrasadas. Você vê, né, as coisas não estão realizando obras, né, não tem uma obra que foi realizada até agora, e com um orçamento muito grande. O orçamento desse governo, ele vai ser, no mínimo, o dobro que foi o meu governo. Ele vai passar aí, chegar a 4 bilhões em 4 anos. Nós não chegamos a 2 e fizemos bastante coisa. Então, vejo que tem bastante recurso e pouca realização. Tá? Você vê uma obra da Unifei, né, que todos ex-prefeitos, os 3 últimos, fizeram a Unifei. Iniciou, né, e foi caminhando, crescendo devagar. Eu, no meu governo, consegui 110 milhões naquela época, foi 2019, para ampliar, fazer mais 3 prédios. O recurso dava na época realmente para fazer. Planilha bem acompanhada, bem feita, conferida pela Vale, com o price da Vale, passou, né, essa planilha, todo esse projeto, esse processo passou lá. E com a Covid tudo subiu. Material construção, quem está nesse ramo aí sabe que subiu absurdamente. Então tem que sentar com a Vale, discutir, né, essas planilhas e continuar a obra. Porque a Unifei, qualquer município do Brasil que não tem uma Universidade Federal quer uma Unifei. É uma das melhores universidades do Brasil, principalmente em tecnologia. E nós temos a extensão da Unifei, que é importantíssima. Então, tem que continuar a Unifei para atender o itabirano, para melhorar a nossa região, né, em atendimento aí, à engenharia num todo. Né? A própria Vale apoia, que ela tem interesse de ter bons engenheiros, e a Unifei tem isso. Você vê uma obra que não está acontecendo, né? A questão da água, nós conseguimos ajustar isso com o Vale, o Ministério Público Estadual acompanhou isso de perto, fizemos tudo, o acordo, tudo pronto. A captação da água do Rio Tanque, que é uma cidade que quer crescer, precisa de água, está aí parado também, é uma obra que já deveria estar pronta. A duplicação de Itabira ao trevo da 381 precisa ser feito, tem que buscar uma alternativa, que o Estado não tem feito obras, tem feito recapeamento, ampliação, mas precisa de sentar com o Estado, com a Vale, o próprio município de Itabira, os municípios, né, aqui da região, para a gente discutir e fazer. Eu já tinha discutido bastante com o Vale, com o Estado, esse projeto. O DR tem um projeto básico já dessa estrada, e a proposta é o orçamento ser distribuído entre Vale, Prefeitura de Itabira e Estado, para fazer essa obra, que é muito importante também, porque a 381, mais cedo ou mais tarde, vai sair. Nós temos que ter, né, uma estrada que chegue à capital com tranquilidade. A gente que passa aí, né, toda semana, você vê, tem dia que gasta, sem acidente nenhum, você gasta 4, 5 horas para chegar ou sair de Belo Horizonte para Itabira. É um projeto interessante que precisa ser feito, e tem a questão do presídio que tem que ser discutido. Isso já tinha sido discutido com o Estado, com o Vale, para fazer essa obra, porque falar aqui que é prioridade de um governo, prioridade de um município, não é, mas nós não temos
Nenhum, pequeno, médio ou grande. Então nós temos que fazer, porque são muitas famílias, muitos itabiranos, cidadãos itabiranos que cometeu algum crime, pequeno, médio ou grande, que está preso fora de Itabira. E isso prejudica muitas famílias que têm que sair, né, de Itabira para outras cidades, às vezes leva 2 dias, você tem preso em Juiz de Fora, Ponte Nova, em vários municípios aí, que dá dificuldade à família, principalmente a pessoa que não tem condição financeira. Né? Tem que ver a questão do OAB hoje, né? Os advogados têm dificuldade para atender. Nós temos um problema grave dentro desse contexto de presídio, Fernando. É o policial que tem que levar o preso a outro município e buscar. A cidade talvez fica a audiência desprotegida. aqui. Você está diminuindo o policial na rua. Às vezes você vai lá em Ponte Nova. Você vai, né, tem que sair aqui de madrugada e voltar à noite. Então, aquele policial, ele saiu da rua e está transportando preso. Então, nós temos que discutir isso com bom senso, com muita discussão, né, com a comunidade, resolver esse problema, que queira ou não, é um processo que tem, inclusive, a Vale, com esse projeto praticamente pronto para iniciar, e com o Estado. Isso nós definimos na época, iríamos construir, né, a Vale iria construir, e isso também parou. Então, são vários projetos que têm que ser feitos, urgentemente, para Itabira. É a cidade que quer crescer, nós temos que ter toda a condição nela de desenvolver e crescer. E um ponto muito importante, gente, a questão do distrito industrial. Ele está todo ocupado. Nós precisamos fazer um outro ou ampliar aquele, no sentido de Candidopolis. Você tem que expandir expandir ou criar um novo. Temos que fazer com urgência, porque não está tendo mais espaço, muito poucos espaços. É uma cidade que quer crescer, desenvolver, precisa, né, ter uma universidade boa, escolaridade boa, um atendimento à saúde de qualidade, que não está bom, e distrito industrial e o Parque Científico e Tecnológico, que nós discutimos bastante no nosso governo, tem um projeto básico para fazer, e isso é importante porque nós temos uma grande universidade, a Unifei, é uma das melhores do Brasil em termos de tecnologia, e nós conseguindo aproximar de Belo Horizonte com boas estradas, um parque tecnológico em Itabira, ele encaixa perfeitamente e é relativamente um custo baixo, que muitas empresas vão estar investindo em Itabira. Você tocou na Unifei. Trabalhou, investiu, né, o seu governo bastante na Unifei. O atual prefeito, ele questiona muito essa questão da prefeitura injetar recursos na obra da Unifei. Ele acha que tem que ser obrigação do governo federal e até ameaçou nas entrelinhas parar de investir recursos do município nas obras da Unifei. Como você vê esse posicionamento? Não, nós não investimos dinheiro no município. Foi Vale. Sim, os governos lá atrás, o governo do João, que iniciou, realmente teve que investir. Porque foi um acordo, um convênio que foi feito, Fernando, que o governo federal, ele não está construindo universidade. Com muita dificuldade aí, eles estão fazendo a manutenção. A gente vê, né, vários reitores aí de universidade reclamando falta de recursos. Então, não tem construção, que eu saiba, não tem. Então, né, o município de Itabira aceitou a proposta, fez, mas o grande investimento até agora foi da Vale, depois que construiu aqueles prédios iniciais lá. Inclusive, esses prédios estão quase parados lá, é recurso Vale. Então, a prefeitura, o grande investimento da prefeitura foi na doação de terrenos. É isso? E fez também, me parece que 2 prédios na época, do governo do João. Fez, que foi um projeto que iniciou, mas hoje a Vale quer investir, precisa, exato. E se por algum recurso também, Fernando, do município, não é problema. O que traz, que ajuda na economia é muito grande. Primeiro, a educação, né, do cidadão que está ali estudando, mas também na geração de emprego, de professores, de rondas, de assessores, de limpeza. É uma série. E que um aluno, mesmo que venha de fora, Fernando, que ele gasta em Itabira, na média, por baixo, R$3.000 por mês dentro do município.
com aluguel, com alimentação, alguns que têm mais condição e gastam com gasolina. Todo o sistema roda economicamente, além dos professores, os cantineiros, etc. É um aquecimento da economia local. Também. Né? Então, e ela tem essa condição de participar dentro de um projeto macro aí para o município. Ô Ronaldo, pela toda a sua experiência como prefeito, como deputado, pelo todo o conhecimento que você tem de Itabira, da sociedade, da economia itabirana, o que mais te preocupa em Itabira nesse momento? A preocupação, Fernando, maior, não podemos esquecer da saúde, da educação, da ação social, segurança pública, né? Tudo isso é importante no contexto. O prefeito não pode pensar em detalhe, isso tudo ser pensado. Mas nós temos que preocupar na questão vale, exaustão. Eu até não acredito que vai ser muito rápido, não, mas você tem que fazer, desenvolver a universidade, um parque científico e tecnológico, um distrito industrial, tá? Você tem que trabalhar isso. É a geração de emprego e renda em Itabira. Nós temos que preocupar com isso. Porque hoje está bom, a Vale está aí, inclusive está até expandindo, fazendo aí essas usinas, né, de tratamento do rejeito, tem os comissionamentos da barragem. Aí isso aí vai passar. E depois, lá na frente, nós temos a exaustão mineral. É paliativa essa economia. Isso aqui daqui a pouco, esses investimentos valem que vão passar. Vai continuar minerando, mas lá na frente nós vamos ter também a exaustão mineral. Então, hoje, nós temos empregabilidade na Vale. Na Vale não, nas empreiteiras de Vale. Mas daqui a pouco isso vai minar. Então, nós temos que começar a pensar, abrir espaço aí para o crescimento econômico de Itabira, tanto no Distrito Industrial como no Parque Científico e outras alternativas. Inclusive, a região rural nossa, ela é imensa, né? Nós temos que apoiar também o homem do campo, que eu acho que é uma geração de emprego bastante importante, que o cidadão permaneça lá, né? Com uma tecnologia melhor, com estradas melhores, né? Isso tudo. A questão do turismo, né? Nós temos visto aí, o turismo está parado. Não tem visto fazer. Tem um festival de inverno, né? Festa todo dia, muita festa. E isso não dá consistência. Inclusive, a economia ganha, a questão econômica da cidade é relativamente baixa com a festa. Você faz um show em parque de exposição, vem os cantores de fora, como é que chama? Quem contrata os cantores é de fora, esse dinheiro vai todo embora. O produtor. Do produtor lá dos shows. Então fica pouco para a cidade. Mas agora, vamos pensar no turismo. A questão Casa Monte Andrade que nós fizemos aqui, né? O potencial de Itabira. Um potencial muito grande. Os casarões que nós reformamos no nosso governo, vários casarões antigos dentro do contexto, né, da economia interessante, manter essa história e fazer também, melhorar as estradas rurais. Eu comecei com os morros, né, a questão da estrada, resolvendo o problema dos morros, que nossa região rural é extensa, nós vamos melhorar aí 80%, 90%, né, dos acessos para a região rural. E a questão do tropeirismo também, né, não tem visto mais aquelas cavalgadas que você trazia muitos cavaleiros de fora no Museu Tropeiro, festa tropeira que a gente fazia no passado, muito bonito e interessante você manter essa história e gera recurso ali para os distritos de Poema. Vira uma tradição, né? Até no estado. Isso. Então, na Estrada Real, que passa, né, por Carmo e Poema, tem eventos ali, sinceramente. Nesses grandes shows, é importante fazer, sim. Tem a Expoíta, que é festiva, interessante. Você tem as festividades de carnaval, tudo bem. Mas não é essa rotina, né, todo dia, e fazer aquilo realmente que Itabira sempre fez com a sua história e voltar também. Então, economicamente, você tem que fazer tudo isso. Mas não esquecer que nós não temos nem distrito industrial hoje para ampliar. Ronaldo, gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui na De Fato, foi um prazer muito grande, uma entrevista bastante abrangente, muito reveladora. A gente poderia até ficar aqui o dia inteiro, quando eu digo sempre essas pessoas que chegam aqui com muito conteúdo, mas infelizmente a gente é escravo do tempo. Então, eu agradeço pela sua presença, muito obrigado.
Fernando, eu que agradeço pelo convite, né, de estar aqui com vocês, podendo levar, né, essas informações, esse bate-papo, né, com o cidadão, esse cidadã Itavirana,